Povo de Deus, bom dia, paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos poderosamente e abundantemente em nome de Jesus. Eu queria hoje deixar uma reflexão, uma palavra para abençoar sua vida, e ela se encontra no livro do Evangelho de Mateus, capítulo de número 19, verso de número 14, Jesus trazendo uma orientação acerca daqueles que desejam alcançar o reino de Deus. As crianças estavam querendo vir até o Senhor Jesus, os discípulos de alguma forma as impediam e Jesus declarou uma palavra dizendo: deixai, pois, vir a mim os pequeninos e não os impeçam, porque o reino de Deus é para aqueles que são semelhantes a eles. Eu estava refletindo nessa palavra. Por que devemos ser semelhante a uma criança? Crianças têm características bem peculiares e que, se a gente colocar na nossa vida, também seremos melhores pessoas, melhores seres humanos. Uma das características bem peculiar da criança é a capacidade de perdoar. Você pode observar que você pode repreender o seu filho, o seu neto, e naquele momento ela fica chateada, triste, e daqui a pouco você vai lá, fala com a criança, brinca com a criança, e a criança, como se nada tivesse acontecido, volta a falar, brincar e relacionar com você, sem guardar nenhum tipo de ressentimento. Por isso que Jesus declara que dos tais é o reino dos céus. Vamos ser sinceros, às vezes a gente guarda mágoa, tristeza, ressentimento, ódio, mazelas no nosso coração, e isso atrapalha, isso faz com que a gente fique mal, sinta-se mal. E Jesus está aqui nos ensinando para que nós tenhamos o mesmo comportamento de uma criança. A criança consegue perdoar, a criança consegue esquecer, a criança consegue deixar de lado. Que nós também sejamos assim, um coração amável, tenhamos facilidade de liberar perdão e de conviver. A criança, ela produz essa capacidade de fazer amizade muito rápido. Outro dia desse eu fui no local com a minha filha e uma menininha que nunca viu a Laura. Ela ficou olhando para a Laura e de repente, quando a Laura foi lá, falou com ela, ela já tomou pela mão e as duas foram brincar como se fossem amigas há muitos anos. E já haviam acabado de se conhecer naquele exato momento. E isso me chamou a atenção da capacidade que a criança tem de interação, de socialização e de relacionamentos. Quantas pessoas que têm certa dificuldade de se relacionar, de lidar com o outro, quantas pessoas que são antissociais, e a criança nos ensina que de uma forma espontânea, de uma forma natural, se relacionar com o outro. Isso é algo importante para nós. A criança também nos ensina que nós devemos sim desejar o bem para o outro, mesmo que o outro tenha praticado mal conosco. Eu vi esses dias uma reportagem que os policiais foram prender o pai de um menino por maus tratos a esse menino. O pai espancava, o pai agredia, o pai maltratava. E essa criança foi dado ali pela, se eu não me engano, me fugiu uma memória agora, Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar foi ali com a polícia para prender aquele homem. E no momento em que ele estava sendo preso, o filho dessa pessoa, a qual estava sendo judiado e tendo maus tratos, falou assim para o policial: por favor, não maltrate o meu pai. E isso me chamou muita atenção e me trouxe essa reflexão. A criança tem essa capacidade de, mesmo que tenham produzido mal para ela, ela não deseja o mal. Que a gente seja assim, que nós tenhamos esse coração que deseja o outro melhor,
que deseja ao outro bem, que deseja ao outro o que deseja para si próprio, que nós possamos aprender com uma criança, que o nosso coração, a nossa vida, nosso comportamento, a nossa postura seja semelhante à de uma criança, haja pureza, que a gente olhe as coisas com bons olhos. A criança tem essa capacidade de enxergar a coisa com um olhar puro, genuíno. Esses dias eu estava levando a minha filha juntamente com o meu cachorrinho, aí na rua, e ela olhou para o céu e viu uma nuvem. E ela falou: papai, olha ali, parece um unicórnio. E eu confesso que eu tive dificuldade para desenhar ou mentalizar isso na minha cabeça. E depois ela foi mostrando os traços e tal. E eu falei: não é que parece um unicórnio mesmo? E eu nunca imaginaria ou teria essa capacidade de perceber que uma nuvem se assemelhava a um unicórnio. Isso me chamou a atenção, como a criança tem a capacidade de ver beleza, de ver pureza, onde a gente nem consegue, aonde a gente nem enxerga, devido à correria da vida, devido aos problemas que a gente enfrenta, e às vezes a gente acaba não enxergando aquilo que é bom, que é bonito, que é belo, que é genuíno, que é puro. Que nós possamos ter também bons olhos para as coisas, bons olhos para as pessoas, que a gente aprenda com a criança e, como Jesus falou, quem não se assemelhar a eles não terá o reino do céu. Que nós possamos ter essa pureza, ter essa capacidade de sermos como criança. Que o Senhor te abençoe. Reflita nessa palavra e que o nosso coração, a nossa vida, tenha um pouquinho dessa pureza, dessa amabilidade, dessa capacidade que só a criança tem de forma natural e espontânea. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, que você tenha um dia abençoado. Em nome de Jesus é o que eu te desejo. Um forte abraço, Deus abençoe, fiquem na paz, fiquem com Deus.